Ok, legal. Então vamos começar. Deixa eu só acertar aqui esses microfones. Agora sim. Acho que agora fica o som melhor. Tá melhor para vocês ouvirem? Tá tudo ok? Vê se melhorou agora, Martini. Legal. Então vamos lá. Professor, não, ainda não. Pessoal, muito boa tarde a todos que estão assistindo o canal. Eu sou o Murilo Garcia, mais conhecido como Dog Trader. Eu estou fazendo a saga do CNPI todos os dias aqui nesse canal, das 5 às 6. Posteriormente, eu estou carregando também esse vídeo no meu canal do YouTube. É, Como eu estava falando, muitos de vocês estavam ao vivo na hora, vendo o pregão. O mercado essa semana está ainda meio chato, né? Tá todo mundo esperando essa segunda votação da Previdência, se vai aprovar ou não. Tem uma série de empresas para soltar balanço, então a gente vê o mercado nessa compressão, né? Ele força a romper topo, força a romper fundo, fica aquela briga, né? Aquela luta, aquele caixotão. Então isso acabou formando um belo retângulo. Hoje ele deu uma disparada agora à tarde, após alguns pronunciamentos do Fed, né? Principalmente ajudou. O dólar despencou. E nós estamos aqui justamente para conversar como a gente pode se aproveitar dessa situação, né? Eu estou estudando faz 4 meses para tirar a carteira de CNPI, tá? Opero desde 2002 no mercado financeiro, renda variável desde 2012 e vivo do mercado e também sou professor do estado, tá? Sou formado em Química, agora eu estou terminando minha formação em Matemática pela Universidade de São Paulo, tá? Então, a ideia aqui não é dar aula, a ideia aqui é justamente a gente estudar, né, entender alguns conceitos, toda essa sopa de letrinha do conteúdo brasileiro, tem uma série de informações no passado. Se vocês pegarem aí os vídeos que tem tanto no canal aqui do Charles quanto no meu canal, tá tudo elencado, toda a parte. Nós estamos falando hoje entramos essa semana na renda fixa. E hoje a gente ia começar a parte de CDBs, letra de crédito, crédito CDC, letra hipotecária. Então, vamos lá, vamos começar. Todo mundo me ouve, mudei a tela, todo mundo enxerga aí, tá tranquilo. Quem tiver alguma definição, tá achando que tá ruim a imagem, só clicar na engrenagem, tá? Mudar para HD 720p e dar sequência, né? Boa tarde a todo mundo, boa tarde Silas, Hiro, pessoal que está chegando aí. Hoje a gente emendou a transmissão, né, justamente para tentar levar o assunto para o maior número de pessoas possíveis, né? Então ontem a gente acabou sobre a parte de Tesouro Nacional, onde a gente falou os títulos públicos, né, e começamos a falar sobre o título privado, né? Então, o que seria o título privado, né? Ele tem que ter um spread, ele tem que ter algum atrativo a mais para poder chamar a atenção do pessoal, né? Se você opera num título público que é emitido pelo governo federal, você não tem a necessidade de... Você tem uma taxa livre de risco, né? E todo título privado ele tem que ter algum spread, ele tem que ter algum ganho a mais para poder a pessoa sair do título federal e ir para um título de um banco, né? E nós hoje vamos falar sobre isso. Então, título privado, que são, né? Tem todas essa sopa de letrinhas, CDB, LH, LC, CDC, NP, debentures, né? Então vamos começar falando passo a passo o que é o que não é, né? Vamos começar pelo LH, que seria a letra hipotecária. São títulos lastreados em crédito imobiliário emitido por banco, autorizados em conceder crédito pelo sistema financeiro habitacional. O que é isso, né? É, Toda instituição que acaba pegando um financiamento na Caixa, né? Seria o sistema financeiro de habitação, que é a Caixa que rege isso, ela pode gerar uma letra hipotecária, ou seja, ela pode tentar ganhar com esse investimento. Então, ela, além de alugar e financiar o imóvel,
ela pode lançar essa hipoteca para ver quem quer se aproveitar e ganhar uns juros em cima disso. Tá? A vantagem de uma letra hipotecária é que ela pode ser tanto pré, ou seja, ela pode colocar, igual a gente explicou ontem, né, dos títulos do Tesouro, né, ela pode ter um valor nominal fixo e operar com deságio, né, como ela pode ser pós, um título pós-fixado, onde ela trabalha com um valor nominal inicial, e aí ele indexa a taxa de juros, ou um CDI, ou algum título, né, ou cambial, né. A grande vantagem da letra hipotecária é que ela não tem IR, tá? Todas as letras em si, elas não têm incidência sobre imposto de renda, né? A desvantagem, né? O prazo mínimo tem que ser 180 dias de aplicação, né? E a rentabilidade ao valor da valorização do bem financiado em garantia, ele é ajustado pela inflação ou pelo CDI. Tá? Essa seria as grandes características de uma letra hipotecária. Quando o pessoal fala em LC, né, são as letras de câmbio. O que é isso? São títulos nominais com prazo de vencimento determinado, ofertado a bancos e vendidas a investidores. Ou seja, lembra quando a gente falou de mercado primário e mercado secundário, né? Nesse caso, ele já entra como mercado secundário, né? Todas as letras em si, elas são um mercado secundário. Você tem uma emissão de título e algum banco, alguma instituição ou o próprio financiador, né? Ele reemite esses títulos para fazer um mercado especulativo dentro de um mercado fixo, né? É isso que faz gerir muito volume operacional em cima disso. Tá? Também não tem imposto de renda, todas as letras não tem, né? E a letra hipotecária basicamente é o que a gente escuta falar do CDC. Então toda vez que você vê algum tipo de investimento no banco, que fala assim, é atrelado ao CDC, é exatamente isso, é a letra hipotecária. Tá? Na sequência nós temos as debentures, né? O que seriam as debentures, né? A gente escuta muito falar, determinado ativo paga debentures muito bem, né? Apesar de ela ser um título fixo, né? Ela é um valor mobiliário que ele pode ser sujeito, que ele tem que ser registrado na CVM para emissão, né? Então aqui até eu coloquei, né? Sociedade por ações com o intuito de gerar recursos para a quitação de dívidas e financiamento de atividades. E tem que ser sociedade anônima. Então, se a pessoa tem uma empresa, uma sociedade anônima, e ela quer fazer algum tipo de investimento, ou ela está com alguma dívida grande, ela pode lançar as debentures. Ela emite esse tipo de papel, né? A grande vantagem dela é que ela pode ser tanto pré quanto pós, quanto ela pode também ser convertida em ações. Então, muitas vezes a gente escuta, se não me engano, acho que SUSB, múltiplos, né? Eles têm debentures muito interessantes. Então, toda empresa que está tentando crescer, precisa de investimento e não tem caixa, o que ela faz? Ela lança uma debentures, né? Ela emite esse papel oficialmente para fazer um contrato de pagamento de juros para quem comprar. Em troca, você pode tanto pegar lá na frente o seu dinheiro, depende como você negociou, como você pode também trocar isso por ações da companhia, né? Então tem muito investidor que, em vez de o cara entrar em gráfico, ele pega bastante informação da empresa, se a empresa está bem, se está saudável, plano de expansão da empresa, entra lá no RI, né? E o cara fala assim, essa empresa tem potencial. Então o próximo investimento, ou próximas debentures que eles lançarem, eu vou estar entrando, comprando, porque isso vai me garantir uma rentabilidade maior, a empresa tende a crescer, o valor da ação tende a subir, e eu consigo converter todo esse meu investimento, a princípio sem risco, eu consigo converter ele em ações, né? Patrícia tá por aí. Pessoal, Patrícia é minha esposa, quem não sabe. O Eric é meu sobrinho, né? Ontem foi meu aniversário, tá todo mundo no meu pai hoje fazendo um churrasco. Quando eu acabar aqui a apresentação, eu tô indo para lá comer uma carninha, né? Que eu também mereço, né? Ontem eu não pude comemorar que eu tive que fazer o curso, eu tinha curso
da PMEC, né? Então vamos dar sequência. Obrigado, Lius. Então vamos lá. As debêntures, né? Como eu falei, ela pode ser pré ou pós-fixado e ela pode converter em ações da companhia. A garantia que a empresa pode dar, por lei, é até 70% do valor contábil do ativo dela. Ou seja, ela não pode gerar uma debêntures maior do que 70% do balanço dela. Né? Então, se ela tem 1 milhão em ativos, ela pode lançar uma debêntures até 700 mil. Ela não pode, por lei, recolher mais do que isso, justamente por uma questão de regulação de crédito, né? Geração, tentativa de diminuir o risco. Né? E quem pega debêntures e no caso da compra, se tiver a opção de ser conversível em ação, o cálculo fica exatamente assim, né? Como que a pessoa faz? Ela tem que pegar o valor nominal corrido da debênture, que seria o contrato que ele fez, né? Então, se ele fez um pré-fixado a 10%, ele comprou R$1.000, depois de um ano, ele está com 1.100. Esse 1.100 ele vai dividir pelo valor da ação da cotação atual, da data do vencimento dessa debênture, né? Por exemplo, se o cara pegar uma ação que custa R$20, uma ação X, que o valor dela hoje você não sabe. Legal, você vai lá, compra R$1.000 dessa debêntures a um pré-fixado a 10% ao ano, convertido possivelmente em ações se você quiser ou não. Após um ano, esses R$1.000 virou 1.100 e você pode ou recolher esse dinheiro ou converter em ação. Vamos supor que a ação nessa época esteja a R$20 e você tem 1.100, você vai pegar 1.100, dividir por 1.000, por 20, né? Então vamos lá, 1.100 e dividir por R$20, você vai ter direito a 55 ações daquela companhia. Pode parecer pouco, mas o volume financeiro disso é extremamente alto no Brasil. E tem, principalmente quem é fundamentalista, opera muito essas situações, né? O cara já é sócio daquela empresa, já é um investidor daquela empresa, e toda vez que a empresa lança debêntures no mercado, o pessoal briga a tapa para conseguir comprar. O cara compra a cota, enfia a cota, tudo que ele tiver de renda fixa ele enfia nesse negócio, porque ele quer continuar sendo um sócio daquela empresa. Então seria uma possibilidade do cara, no mínimo, garantir uma rentabilidade boa. Né? Normalmente essas debêntures, o pré-fixado dela é mais alto que a Selic. Né? Nós estamos com uma Selic a 6,5%, a última debêntures que lançou, se não me engano, estava em 8,7%. Ou seja, a pessoa que pegou, ela garantiu que ela iria, no mínimo, ganhar mais do que a Selic da época, né? Tá tudo bem por aí? Todo mundo entendendo? Tá tranquilo? Tô indo muito rápido, não? Tá ok. Então vamos lá. Notas promissórias, NP. O que é isso? São títulos emitidos por bancos comerciais de investimento, bancos de desenvolvimento e bancos de múltiplos, né? Para quem não sabe qual que é a diferença de um banco de investimento, desenvolvimento e múltiplo, a gente falou lá no sistema financeiro, na segunda ou terceira aula, se não me engano, e onde a gente descreve exatamente cada item disso, né? Lembrando, né? A gente está entrando agora nesse módulo de renda fixa, onde a gente começa a juntar toda aquela sopa de letrinhas, todos aqueles conceitos, a gente consegue agora ver aonde que eles estão entrando, né? E então vamos lá. Então são bancos, né, de investimento, desenvolvimento e múltiplo para pessoas físicas e jurídicas em curto prazo. Ele pode ser tanto pré-fixado quanto pós-fixado, atrelado a uma porcentagem do CDI, né? As notas promissórias, ela tem um prazo mínimo de 30 dias, tá? Ou seja, se você entrar na operação, você não consegue sair antes de 30 dias, né? Essa inclusive é uma das desvantagens, né? Quando a gente pensa em título público, a grande vantagem do Tesouro Nacional é que você tem uma liquidez diária. Mesmo você comprando um título para vencer em 2045, todos eles são D0, né? Então, se você precisar emergencialmente do dinheiro, você pode pedir o resgate que no dia seguinte está na sua conta. Os títulos do banco, não necessariamente você
consegue isso, né? Tem alguns títulos que realmente você não consegue nem sair antes, né? Que nem essa nota promissória. Você compra e no mínimo 30 dias você tem que ficar com a operação. Se ela está indo bem ou não, é 30 dias esquecidos, né? E o prazo máximo depende, por quê? Se a empresa que emitir essa nota promissória, se ela for um capital fechado, uma sociedade fechada, ela pode ir até 180 dias. Se ela for uma SA, um capital aberto, ela pode ir até 360 dias, né? E a grande vantagem da nota promissória é que ela pode ser negociada também em mercado secundário. Então, muitas vezes a instituição que emite uma nota promissória, ela oferta para o banco vai pagar uma taxa para ela e acaba trabalhando também como mercado secundário. O banco reoferece esse título, ele faz aquela escadinha, né, como se fosse um compulsório, né, e ganha também com isso, né. Tem uma instrução da CVM, essa ICVM 08, né, que seria o artigo 12, ela fala sobre o agente fiduciário, né. O agente fiduciário ele atua tanto na nota promissória quanto nas debêntures. O que ele faz? Ele, na realidade, ele vai verificar qual a garantia, se está correndo tudo bem, se a empresa tende a pagar corretamente ou não, se ele vê que tem alguma divergência nos balancetes, alguma possível falcatrua ou alguma possibilidade de risco, esse agente fiduciário ele acaba gerando uma reunião para chamar todos os acionistas para conversar e mostrar a situação, né? Então você tem um respaldo, né? Não é simplesmente você comprar. O agente fiduciário normalmente quando você adquire o título, você fica sabendo quem é o agente fiduciário, né? Normalmente não pode ser corretora, tá? É uma pessoa física, né? E se ela tiver inclusive algum tipo de conflito de interesse, ela tem que renunciar e gerar uma nova reunião, uma nova assembleia, igual escolher um síndico de prédio, né? Tem toda uma sistemática, né? Quem tiver interesse entra nessa instrução para entender exatamente o que um agente fiduciário faz e quais são as áreas que ele atua, né? Finalmente a gente chega, vamos lá, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa. Gilberto pergunta, né? Mas se você pede resgate, você tem alguma taxa a mais por sair antes do vencimento? Então, tudo vai depender qual título você comprou, né? Se foi o título, se foi a letra, o que é. Tem títulos que ele fala que não pode ser extinguido a negociação com 30 dias, que nem o caso da nota promissória. Então, se amanhã você entrou, se arrependeu, você quer sair, você não consegue, você só vai sair com 30 dias, tá? Os outros títulos, vai depender se ele é um pré-fixado ou um pós-fixado. Aí entra naquela curva spot e curva forward que a gente conversou, né? Em que momento vale a pena o cara sair antes ou não. Então, se ele tem um pré-fixado que não vai pagar cupom durante o prazo, né? E ele está indexado a uma taxa ao Selic, por exemplo, e o Selic está em queda, você pode sair antes. Né? A taxa que você vai pagar, você vai ter a questão do imposto de renda, no caso das LCs você não tem imposto de renda, basicamente seria isso, né? Você não tem alguma taxa escondida, não tem nada assim obscuro, né? O que acontece normalmente é que às vezes a gente faz um CDB no banco ou um PIC, né? Caixa de banco adora soltar PIC para você. Você vai lá pagar a conta, você fala bom dia, o cara fala, oh, bom dia, ó, quer comprar um PIC? Eles têm meta, eles têm que vender. Título de capitalização, seguro, né? Tudo isso é uma marcação a mercado e é feito pessoa a pessoa, né? É um mercado balcão que a gente chama, né? Que foi explicado lá atrás também. O que acontece? No ato da compra você tem toda a configuração e toda a lógica. Então precisaria ver título a título como que o banco predispôs isso para ti, né? E sim, se caso você acha que teve algum erro, alguma coisa, você tem canais, né? Que seria o próprio Banco Central,
você tem o agente fiduciário, dependendo se é uma nota promissória ou uma debênture, e você pode revogar, né? Chegar para ele e falar, ó, escuta, aconteceu isso. Tá certo, tá coerente, tá correto, não tá? Porque o cara do banco ele quer te vender, né? A vantagem de você hoje das corretoras é que a maior parte delas não tem nenhuma taxa ou nenhuma cobrança para você operar a renda fixa, né? E quando você entra lá no site, toda a prateleira de títulos que tem, ele já te fala exatamente, ó, qual a taxa, quanto não é, fica todas claras, né? Não sei se você conseguiu entender. Pique neles, cara. O Edson tá falando, pique neles, realmente. É uma questão assim, bem. O cara tem meta, até entendo, né? É complicado. O cara do caixa tá lá, ele além de atender o caixa, é que nem o Charlão hoje tava falando do YouTube, né? Que além de ele operar, ele tá ficando bom no YouTube, tá aprendendo onde clica, onde não clica, né? Então acho que o cara do. Cada dia mais está assim, né? O banco ele quer ganhar, né? E a ideia justamente de quem está fazendo CNPI é entender toda essa lógica, né? Entender qual a melhor forma. E mesmo quem não queira se enveredar para o lado de CNPI, de fazer o curso e virar analista, eu acho que esse bate-papo que a gente está tendo todos os dias está dando uma clareza um pouco melhor para as pessoas, que tipo de investimento que tem, porque às vezes a pessoa fica presa só no intraday, aquele compra, vende, compra, vende, compra, vende. Dá dinheiro? Sim, dá dinheiro, eu vivo disso. Tem muitas pessoas que vivem disso, que extraem o seu dinheiro do mercado, da lógica do mercado, de uma análise gráfica. Mas você tem que entender que é um tipo de investimento day trader. Também é um tipo de investimento. E você tem várias outras modalidades. Você tem o swing, você tem o position, você tem a opção, você tem as debentures que eu estou falando hoje aqui. Você tem os títulos de renda fixa, né? O pessoal fala, renda fixa, tá com medo de bolsa, vai para renda fixa. Pô, a gente está vendo aqui que renda fixa dá um bom dinheiro, né? Quem pegou o IPCA 2045 ou 2035 ano passado, pré-eleição, justamente quando teve aquela quebra da curva de juros do DI, o cara arrebentou de ganhar dinheiro. Né? Eu peguei uma operação, acho que de 72% que eu tirei no 2045. Isso é uma renda fixa. Pô, agora me fala, se até saiu um estudo há pouco tempo, day trader não dá certo, né? Dá certo. Mas a pessoa tem que entender a lógica. Agora me fala um cara que tem uma carteira que rentabilizou nos últimos 6 meses, 8 meses, 72%. Né? Eu mostrei uma prova aqui física de um título pré-fixado que o cara pegou 6% em 2 meses. Lógico, dentro da renda variável, isso 6 meses você fala, é pouco. Concordo que é pouco. Mas renda variável você tem um risco, na renda fixa você não tem. Né? Existem alguns momentos de queda, mas você tem que entender essa analogia e quando dá para você se aproveitar melhor, né? Acho que a ideia do programa tá sendo justamente essa, né? Então vamos continuar por aqui, tá? Então os CDBs, que são os mais queridinhos do mercado, toda vez que quando você tem um dinheiro na corretora, você quer operar swing trade e não tá vendo a operação, você escuta muito falar, coloca num CDB diário, de liquidez diária, para você ter garantia, para não ter problema. E a hora que tiver o sinal, você tira do seu CDB e aplica, né? Tem muitos bancos que oferecem CDB de várias. Imagina, Gilberto. Obrigado você por estar aqui assistindo com a gente. Tem vários bancos que atuam nessa área e eu queria mostrar para vocês o que é um CDB, né? Gastar um pouquinho mais de tempo nele, né? Então, CDBs são títulos emitidos por banco comercial de investimento, desenvolvimento em múltiplos para pessoas físicas e jurídicas. Tá? Característica de um CDB: ele pode ser tanto pré quanto pós-fixado. Tá? Ele tem a garantia do fundo garantidor de crédito. Né? Se der tempo hoje, nós vamos ainda falar sobre ele. Né? Ele tem um prazo mínimo de remuneração. Tá? O CDB ele pode ser por tempo, ele pode ser livre, pode ser diário, né? Pode ter liquidez diária, pode ter uma liquidez mensal. Esse tipo de CDB ele é remunerado pela TR. Tá? A TR a gente conversou também
alguns programas atrás explicando como que se calcula a TR, né? Ele pode ser bimestral, que daí ele vai seguir a regra da remuneração da tarifa básica financeira, né? Que é o que dá origem à TR. Tá? Ele pode ter no mínimo um ano de aplicação, desde que isso é lei, tá? Se você comprar um CDB de um ano, ele tem que ter no mínimo indexado à inflação. Tá? Ele tem que ser remunerado pelos índices de preço ou inflação. Tá? E aí você pode comprar CDB de 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Tem muito CDB que fala, uma aplicação que vai dar 118% do CDI, né? Nós vimos lá, o CDI é 0,99% da Selic, né? Então, se você pegar a Selic 6,5 multiplicar por 0,99, ele está 6,40. Se você não sabe, se você estiver assistindo esse programa outra data, é só você entrar no site da b3.com, joga no Google lá B3, dá Enter, logo de cara já aparece a informação quanto que está a taxa do CDI, tá? Mas basicamente ele é isso, ele é 0,99 da Selic, tá? E quando você pega um título, um CDB que fala, olha, eu tenho um CDB de um ano que está te pagando 118% do CDI. Significa o quê? Que ele está pagando os 6,40, né? Fazer a continha aqui. Ele está pagando 140, né? E acrescendo mais 18%, né? Então, na realidade, esse CDB de um ano, ele vai estar te pagando 7,5% de juros, né? Agora, será que isso é válido? Será que vale a pena? Será que vale a pena você entrar naquele momento, naquele CDB? Ou vale a pena você postergar um pouquinho mais? Né? Esses cálculos a gente fez lá quando falamos de taxa spot e taxa forward, né? Volto a insistir, quem tiver interesse, volta lá, assiste no canal. Programa, se não me engano, de segunda-feira. Tá? E aí eu trouxe um exemplo para a gente calcular junto, né? Então, qual seria esse exemplo? Né? O investidor olhando uma cesta de produtos na corretora X, aplica um montante de 40 mil em CDB, com 30 dias úteis de prazo, a taxa de 19% ao ano. Tá? Eu coloquei esses 19%, esses valores, que é justamente a ideia é a gente estudar. Né? Eu não posso passar nenhum valor real de algum título hoje, porque eu ainda não sou CNPI. Né? Então, até ontem teve um comentário no chat, ele falou assim, você poderia trazer algum tipo de exemplo mais prático, né? Apesar de alguns exemplos que eu dei ontem, eu falei, legal, então eu vou trazer um exemplo mais lógico para a gente tentar fazer juntos, né? Então, nesse exemplo, o que ele quer saber, né? Qual será o valor de resgate, qual o valor do imposto de renda e qual o valor líquido da operação, tá? Vamos lá. Então, primeiro caso, qual será o valor de resgate, né? Tem essa formulinha que a gente vai pegar o valor de resgate é igual ao valor atual, vezes, abre parênteses, o 1 mais a taxa, né? O IAA seria o ano, e nós vamos elevar esse número a N sobre 252. Tá? Jogando os dados da fórmula, né? Do exemplo na fórmula, nós vemos aí, né? O valor aplicado, os 40 mil, né? Mais o 0,19 que é porcentagem, né? Então é 1 mais 0,19. Os dias que ele está falando são 30 dias úteis, né? Se ele falasse 30 dias corridos, nós teríamos que pegar, naquele exemplo que eu dei ontem, né? Entrar lá no calendário, verificar a data de hoje com a data daqui a 30 dias, né? E quantos dias daria em dias úteis, né? Para você poder calcular essa fórmula. Tá? Em cima disso, nós chegamos a esse valor, 40 mil vezes 1,19 elevado a 0,119. Né? A gente chega nessa taxa, de 1,02. Ou seja, se eu colocar 40 mil em CDB com 30 dias úteis de prazo, a taxa de 19% ao ano, ao final desses 30 dias eu peguei 40.836,98 bruto. Né? Então essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta, né? Qual o valor do imposto de renda? Né? Então, nós vamos jogar o quê? O imposto de renda vai ser o valor resgatado
menos o valor aplicado e vezes a alíquota, né? Nesse caso, a gente está falando em 30 dias úteis, né? Todo imposto de renda ele tem uma alíquota regressiva. Ele começa lá com 22,5% e vai caindo até 15%. Quem tiver dúvida nisso, tem o site lá do BC e da B3 que você consegue pegar essa tabelinha de taxa, né? Então, o valor atual que a gente resgatou é o 40.836,98 menos os 40 mil. A gente multiplica isso pelos 22,5%. Tá? Então, sobrou os 836,98 vezes o 22,5%. Essa aplicação a gente estaria pagando um imposto de renda de 188,32. Aqui é que o bicho pega, né? Porque muita gente fala assim: ah, não, eu gosto de aplicar numa LCI, numa LCA, né? As letras de câmbio, né? E as letras hipotecárias, porque não paga imposto de renda. Realmente, tem essa vantagem. Não necessariamente ela vai ser mais valiosa, né? Às vezes, se você pega um CDB, é aquilo que eu estava falando ontem, né? Aquela curva que nós vimos lá, uma taxa livre de risco, tem que ter um spread e uma taxa maior atrativa, isso se encaixa também dentro dos títulos, né? Então, o título público está lá, tranquilo, eu pago 6% ao ano. Um título privado, um título de um banco, ele vai ter que pagar algo a mais de 6% para você se interessar e ir para lá, né? Agora, se lá você tem vários títulos e um título mais interessante para você ou para o banco, ele vai ter que te dar algum tipo de atrativo, né? Se é um mercado secundário, ele vai tentar te dar um atrativo a mais para você correr para aquele título em si, né? Então, tem gente que vai para os LCs porque não gosta de pagar imposto de renda. Só que às vezes o cara está perdendo dinheiro, né? É aquilo que eu falei. Se você tem duas árvores, né? Uma fruta fica bonitinha, seria evolução biológica, né? A fruta ela tem que ficar cada vez mais bonita para o passarinho poder ir lá, consumir ela e gerar semente e proliferar a espécie dela sobre a terra, né? Se você tem duas frutas, a questão de quantidade de frutose delas basicamente seria iguais, né? Só que uma fruta está mais bonita que a outra. O passarinho vai lá e pinica mais bonitinha, não vai pinicar feia, murcha, né? Então os títulos ele tem essa analogia. Então às vezes o CDB, mesmo você pagando imposto de renda, às vezes você consegue encontrar dentro da prateleira de ofertas da sua corretora ou do seu banco, teve títulos aí que chegou a pagar 121% do CDI, né? Meu, é uma taxa bem interessante para quem pensa em fazer aportes, né? Quem não quer cair nessa loucura de renda variável, o cara pega um CDB desse, o cara arrebenta de ganhar dinheiro, o cara põe o dinheiro dele lá e fica seguro, né? Aquilo que eu falei, o Brasil é o paraíso da renda fixa. O mundo inteiro fica de olho no Brasil em relação a isso. Por quê? O Brasil é o bichinho, o patinho feio. É aquela frutinha um pouquinho mais murcha. Para trazer investidor para cá e para aproveitar, ele tem que fornecer algo melhor, né? Então é isso que a gente sempre tem que pensar, né, nessa analogia, né? Então voltando aqui para o exemplo, né? Então a gente conseguiu chegar no valor do imposto de renda de 188, né? Qual o valor líquido dessa operação, né? O que a gente pega? O valor líquido vai ser o valor de resgate menos o imposto de renda. Uma conta basicamente simples, né? A gente vai pegar lá os 40.836,98, subtrair do imposto de renda, dos 188,32. E nessa sequência, o valor líquido da operação virou 40.648,66 em 30 dias úteis, né? Se a gente for pensar, fazendo essa analogia, né, esse 648,66, ele representa aproximadamente 2,7% de rendimento em 30 dias num CDB. Ou seja, o sujeito foi lá, colocou o dinheirinho dele lá, livre de risco, garantido pelo fundo garantidor de crédito. Se o banco quebrasse, se desse qualquer problema, ele teria o dinheiro dele de volta. Ele garantiu 2,7% de rendimento em um mês, né? Às vezes a gente pensa,
principalmente day trader, né? Falar, é uma conta de somar zero. Não, você tem que respeitar o seu gerenciamento de risco, entender ele, entender a sua analogia e saber que nem sempre você vai ganhar. Só que quando você perder, você tem que saber o quanto você vai perder. Aceitar quanto de dinheiro você pode pôr na mesa, né? A pessoa fica perdendo, quebrando conta, isso acontece com inúmeras pessoas. Aí no mês seguinte ela vai lá e coloca mais um dinheiro, quebra a conta, ah, por não saber ou por não entender a analogia ou por não ver exatamente qual o ponto, né? Não saber gerenciar o risco do trade. E o pessoal que está operando renda fixa está ganhando muito dinheiro. O cara garante lá os 3% dele no mês. O Charles tem uma planilha que ele fala de renda variável, né, de aportes mensais, inclusive está lá no site. Lá você consegue ver a planilha, baixar a planilha, e lá ele fala um rendimento de 3% ao mês. Aí você fala, é pouco. Espera um pouquinho, pensa um ganho de 3% ao mês exponencialmente. Quanto que dá? Para vocês terem uma ideia, o meu objetivo de day trader é 4% ao dia. Tá? Ou seja, eu opero day trade querendo buscar 4% do meu capital. Essa é a conta que eu faço. Eu não digo que seja correta, mas eu digo que dentro do meu método é o que funciona para mim. Né? Agora, se você uma operação de swing trade, eu busco de 2,5% a 3,5%. Não procuro muito mais do que isso. É lógico, quando você vê uma possibilidade, uma pancada, uma porrada, uma expansão, né, uma força de movimento, você pega muito mais. Mas toda a minha gestão está em cima disso. Então, são coisas para a gente pensar, olhar com calma, né? Vamos ver como é que está no chat. O AR falando, né? O banco ABC está com LCI com 100% de CDI. Então, é vantagem. É isso que vocês têm que pôr em mente, né? 100% de CDI, ele está te garantindo que vai te pagar 6,4% de rendimento e tirando o imposto de renda. Né? Então, na realidade, você vai estar pegando 5,5%. Não sei qual que é o prazo desse título que você está falando. Né? Mas imagina o seguinte, ele vai te pagar 5,4% no prazo de um ano. Se você pega uma letra hipotecária, está te pagando 7 isento de imposto de renda, qual que vale mais a pena? Né? Outra, né? Você pegar um título do Tesouro Nacional, está te pagando o IPCA mais 3,5%. Se a gente for parar para pensar, o IPCA são, se não me engano, está 3,2%, mais 3,5%, ele está te garantindo que vai te pagar 6,7% ao ano. Um título IPCA mais do Tesouro Nacional. Né? Quer dizer, você acaba pegando taxas bem melhores. Né? É lógico, você imagina o seguinte, um Itaú, qual a solidez daquele banco? É alta. Ou seja, ele está lá, alto, imponente. Ele não precisa colocar um CDB tão atrativo. Ele pode dar um CDB menos atrativo. Para ele vai ser bom, porque ele vai angariar fundo. Mas é uma questão de segurança. Um banco que está um pouco mais complicado, ou um banco que esteja, não que seja o caso do ABC que você está falando, o Banco ABC, eu não conheço os detalhes desse banco, né? Mas um banco que esteja em maus lençóis, em má situação financeira, em uma dívida grande, ou queira fazer uma expansão muito grande, ele tem que ofertar algo bom, né, para você poder investir. E aí, certamente, ele não vai colocar 100% de CDI. Né? Esse banco, inclusive, esse ABC, se não me engano, ele teve um ano passado que ele estava pagando acho que 112 ou 114% de CDI. Aí depende muito da época, mas se não me engano, ele chegou a ofertar isso, né? Pela XP eu cheguei a ver esses dias, tinha um CDI que estava pagando 123%. Né? Aí você fala assim, mas é seguro, não é seguro?
Aí ele entra na questão do fundo garantidor de crédito, que é o nosso próximo tema. Tá? O que é o fundo garantidor de crédito, né? Que todo mundo fala, né? O pessoal fala assim, ah não, pode operar, se quebrar a corretora você está com seu dinheiro garantido, né? Ah, se você fizer determinada operação você está com seu dinheiro garantido, mas ninguém sabe exatamente o que é o FGC, né? O que ele é? Foi uma instituição, uma associação civil sem fins lucrativos, criada em 1995, e o objetivo dela seria agir de maneira preventiva em todo o sistema bancário e financeiro. Tá? Tem aqui o link deles, o www.fgc.org.br. Essa é a carinha do site. Tá? Nele vocês conseguem verificar tudo quanto é tipo de informação. A sede dele fica em São Paulo, no Itaim. Tem o telefone no site, tem e-mail, tem contato. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando no site deles para verificar. Verificar se aquele ativo que você quer operar, aquele título, se ele é coberto ou não. Se determinada corretora tem o FGC ou não, se ela está atrelada ao FGC, os clientes dela ou não. Apesar que, se você entrar no site da B3, você também vê quais são as corretoras que têm o FGC. Tá? Essa informação é divulgada amplamente. Tá? Basicamente, o FGC ele tinha uma cobertura de até 250 mil. Né? E teve uma nova, foi aprovada pela CVM, inclusive está aqui nesse outro link, ficou em azul, eu não sei se eu consigo tirar ele de azul. Deixa eu ver aqui para ver se fica mais fácil para vocês. Não. Tentei aqui, não consigo. Vocês conseguem enxergar? Eu vou até aumentar. Aumentando fica mais fácil para vocês verem. Acho que assim fica melhor para vocês verem, né? É que todos os dias eu vou criando conteúdo justamente para trazer atual, né? Todo mundo consegue enxergar os títulos? Boa tarde, FC. Legal. Vamos lá. É que tem um delay, né? Tem 18, da hora que eu falo até vocês escutarem, são exatos 18 segundos. Né? Eu não consegui. Talvez o Charlão, que agora está ficando especialista nessa parte de YouTube, ele consiga ajustar esse delay ou até me mostrar qual é se o problema está na pecinha atrás da câmera ou se o problema é do próprio YouTube, esse delay de transmissão, né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho que ficar aqui com a janela do YouTube, eu fico com ela no mudo, né? Justamente para não ficar dando looping de som e poder acompanhar o chat, né? Então, como eu estava falando, o fundo garantidor de crédito, ele era até 250 mil reais por pessoa e por instituição, né? E tinha que estar um valor aplicado. Com essa instrução, passa a valer R$1 milhão por pessoa e por instituição. Tá? Então, se você tiver corretora, você tem 1 milhão, por exemplo, na XP, você está coberto. Se você tiver 2 milhões na XP, você tem a cobertura de até 1 milhão. Tá? Então, ou na Clear, ou na Rico, que pertence ao mesmo grupo da XP. Tá? Então, isso é uma coisa interessante da gente pensar, né? Toda vez que você opera, uma coisa é você comprar ação. Então você abre a conta da sua corretora, vai lá e compra uma ação, por exemplo, você compra lá Petrobras. A ação está atrelada ao seu nome. A corretora que você escolheu, ela vai trabalhar como uma clearing, né? Ela vai ser uma câmara de compensação. Então ela vai custodiar para você. Então ela vai fazer a intermediação da sua compra em relação à bolsa. Então ela está custodiada. Se essa corretora quebra, você simplesmente transfere o seu título, né, as suas ações de uma corretora para outra. Se você tem um título negociado a balcão, né, mercado balcão, seria esses títulos de renda fixa, e a corretora quebrar, o fundo garantidor está aí para isso, para justamente garantir que você vai conseguir transferir esse título, tá? E se o banco que você comprou, por exemplo, que nem vocês falaram aí desse banco, eu não vou usar o termo dele que pode soar ou fazer uma conotação que aquele banco é bom ou ruim, né?
Então, você comprou do banco X determinado CDI, ele estava necessitado, gerou uma letra, gerou um CDC, gerou um CDB, e dentro desse CDB ou de um mercado secundário, ele está te ofertando lá 150% do CDI. Pô, o cara ofertar tudo isso, você pode ter certeza, o cara está desesperado, né? O cara está desesperado para conseguir dinheiro. Se caso ele quebre, o FGC está aí, né? Está aí para isso. Ele vai garantir que o seu dinheiro vai ser recebido. Então você tem essa garantia. Então você não perde o dinheiro. É lógico que existe toda uma rota para você resgatar esse dinheiro, mas até hoje, até onde eu sei, todo mundo que teve problema com corretora que quebrou ou banco que quebrou foi ressarcido pelo FGC. Eu não conheço nenhum caso, desde 2012, eu não conheço nenhum caso que a pessoa não conseguiu resgatar. Tem alguns casos que a pessoa fala assim: ah, mas se meu dinheiro estiver parado na corretora, eu coloco lá R$ 10.000 para operar na corretora. Ah, comprei Petrobras, foi no meu alvo, eu saí, legal, então agora eu tenho 11 mil na corretora, vou esperar a próxima entrada. Esse dinheiro que está livre lá, parado na corretora, ele não é coberto pelo FGC. Por isso que tem muitos analistas, muitas pessoas, eles falam assim: ó, coloca o seu dinheiro num CDB com liquidez diária, tá? Mesmo que pague pouquinho, só para você ter essa garantia do FGC. Então é uma coisa da pessoa pensar, né? Então ela coloca lá o dinheiro aplicado, não para ter ganho, mas para ter a garantia dessa questão da FGC. Fica até a dica para a gente poder entender se aproveitar desse momento, né? E por último, eu separei aqui o que o fundo garantidor cobre e o que ele não cobre, né? Então, depósitos à vista e a prazo em banco, ele cobre. Tem o depósito da poupança, é coberto pelo FGC. As letras que a gente falou lá, né? As letras de câmbio, letra hipotecária, letra de câmbio imobiliária, letra de câmbio agronegócio, ela é coberta pela FGC. Os CDBs e RDBs também é coberto pela FGC. E operações compromissadas que foram feitas após 2012 também entraram no FGC. Tá? Então, se você tem alguma operação compromissada lá antes de 2012, ela não é coberta. Aí precisa ver qual que foi o tipo de contratação que você fez no mercado balcão. Tá? O que o FGC não cobre? Então, depósitos e empréstimos captados ou levados para o exterior. Por exemplo, quem opera Forex, né? Ou quem opera binárias, ou criptomoedas, né? Normalmente o cara acaba abrindo uma conta no exterior, manda o dinheiro para uma corretora através do exchange, opera pela corretora lá fora, ou abre uma conta de banco em outro país para poder operar. Esse tipo de situação, se o banco quebrar, se a corretora quebrar, se a corretora não quiser te devolver o dinheiro, o fundo garantidor de crédito não tem nada a ver com isso, tá? Então isso é inclusive é uma das questões que batem muito na questão da CVM, né? E na B3, por que não operar Forex, por que não operar criptomoedas, né? E uma das coisas, um dos empecilhos é justamente isso, né? Você não tem como dar garantia, né? É um mercado bem diferente, bem atípico do Brasil. O gráfico é o mesmo. A leitura gráfica é exatamente igual à leitura técnica, né? Ela vai ser efetiva para qualquer tipo de gráfico. Mas as condições que são operadas esses mercados são condições adversas que nós não... é complicado. Complicado. Eu não arrisco meu dinheirinho, meu suado dinheirinho ali. De jeito nenhum. Tem gente que opera, tira dinheiro, extrai, vive disso, conheço, né? No grupo de estudos que eu faço parte, os Manjubas, tem o Charles, conterrâneo xará do Charlão, né? A gente chama ele de CMC. Ele opera essa questão e ganha dinheiro com isso, e vive disso, né? Eu acho louvável, mas tem que ter estômago, né? Se a gente acha que operar o intraday, operar alavancado é arriscado, é difícil, lá o buraco é mais embaixo ainda, né? Aquilo que eu falo, né? Às vezes a renda variável, a meritocracia é clássica, né? Onde o filho chora e a mãe não vê.
Só que criptomoeda ou forex, ali o filho chora, apanha ainda sem saber de quem está apanhando, né? E não tem a menor noção de tá. Então tem muito pirata, tem muita falcatrua, tem muita coisa complicada, né? Outra questão, né, que não é coberto pelo FGC, depósito judicial, título ou acordo não autorizado pelo Banco Central, ou seja, se uma empresa emitir um título balcão e ela não tiver legalmente registrado tanto na CVM quanto no Banco Central, ele não paga. E fundos e clubes de investimento, né? A gente escuta muito falar, né? A pessoa, normalmente funcionários, grupo de funcionários de uma empresa acaba criando um clube de investimento, um fundo de investimento e dá certo. Não estou dizendo que dê errado. Existe toda uma analogia, toda uma tratativa e uma sistemática. A gente inclusive viu sobre fundos de investimento e clubes no sistema financeiro nacional, né? Na quarta ou quinta aula, se não me engano. Quarta ou quinta conversa que nós tivemos, né? Porém, se o fundo quebrar, não tem fundo garantidor de crédito aqui no país que assuma esse tipo de risco, tá? Inclusive tem até um filme lá, As Loucuras de Jesse Jane, né? Que eu tinha comentado, a pessoa até lembrou o nome, fala justamente isso, né? Que era um clube de investimento de fundos, né? Para aposentadoria americana e o cara quebrou, passou a perna em todo mundo, né? Fundo imobiliário também não é coberto pelo FGC. Não, não é coberto. Fundo imobiliário não é. Não entrou aqui, eu não achei no fundo garantidor de crédito no site deles, tá? Mas até onde eu sei ele não é coberto. De qualquer forma, toda vez que vocês entrarem, tiverem a intenção de adquirir qualquer título, todas essas informações são passadas para vocês, né? Na assinatura, quando vocês assinam lá do banco, lá aquelas 4, 5 folhas que normalmente a gente não assiste nada, não lê nada, simplesmente vai lá, a rubrica e acabou, só vê se teu nome e o RG tá certo, né? Confiando no atendente ou no gerente ou no colega que é a caixa do banco que você criou amizade, ou com o gerente que você criou amizade porque ele te empresta dinheiro quando você fica negativo, né? Acha taxas melhores, né? Tudo isso tem que estar descrito. Essa informação, todo o mercado balcão, ele tem que ser negociado entre as partes e de acordo entre as partes. Então, o que, que acontece? Tem muito caso que o cara faz uma operação e ele descobre que o que foi falado é divergente do que está escrito. Ele só descobre na hora que ele quer sair. O cara vai lá, ele entra, né, leva até o Banco Central, leva até a CVM, no caso se o título for exposto pela CVM, né, ou leva para o fundo garantidor e pede orientação e auxílio e consegue ter o estorno dessa operação e ver se foi uma inocência da pessoa que vendeu ou se foi uma má fé da instituição que ofertou, né? Então tem tudo isso. Nunca lemos, Edna. É sempre assim, né? Quem tem alergia que nem eu, sou alérgico a frutos do mar, né? Então tudo que eu compro eu acabo lendo para ver se tem alguma coisa alérgica ou não, né? E um belo dia eu estava comendo um miojo e eu comecei a ficar ruim, coçava o pescoço, fiquei vermelho. E eu sempre comi miojo, sempre adorei miojo, né? Quem não, né? E sempre adorei miojo, comendo miojo de galinha. Pô, legal. E começou a me coçar, vermelho, vermelho, vermelho. Bom, fui parar no hospital, me deram um antialérgico, Fenergan, né? Passou, tudo bem, legal. E aí, coincidentemente, quando eu cheguei em casa, eu fui fazer um café. A hora que eu fui jogar o filtro do café no lixo, eu vi o saquinho do miojo. Aí eu fui lá pegar o saquinho e fui ler. Pô, não é que na instrução dele, lá nos ingredientes, ele tem rastros de crustáceos na composição do tempero. Pô, você pensa que você vai comprar um miojo de galinha caipira e, pô, tem crustáceo no tempero, né? Fala, pô, inadmissível, né? E aí depois desse dia eu não pude mais comprar o Nissin Miojo Lamen, que eu acho que é o melhor que tem de galinha caipira. Eu tô tendo que comprar o Adria ou Turma da Mônica, né? Então essas coisas que é o que acontece, né? A gente não lê.
não lê, não imagina e vai pela garantia, né? Pô, miojo, lamen, galinha caipira é uma delícia. Você vai lá e compra sempre ele, né? Você não vai no mercado falando assim, ah, eu vou comprar um miojo, vamos juntos jantar. Você vai lá comprar um Nissin Miojo Lamen, né? Você vai num restaurante e pede um refrigerante, o cara não vai te oferecer Simba. Não que eu não goste, eu gosto. Mas o cara não vai te oferecer um Dolly. O cara vai falar assim, ah, temos Coca-Cola e Guaraná Antártica. São referências. E você acredita naquela imagem, acredita naquele gosto, né? Os títulos públicos, eles fazem essa analogia, né? Às vezes eu brinco, eu saio um pouquinho do assunto fazendo essa analogia, que é justamente para a gente poder entender essa lógica, né? Então, só para fechar o dia, Turma da Mônica é bal mesmo. Faltou o acento porque ele é bal, né? É horrível, eu não gostei. Eu acho que, assim, é comível, né? Mas não é o desejo que eu tenho de falar assim, ah, eu vou no mercado comprar um miojo da Turma da Mônica. Não vou, né? Você não fala isso, é que nem no Bob's, né? Eu conheço uma pessoa sã que fala assim, ai, vamos comer Bob's, né? O cara fala, ó, eu vou no Burger King, eu vou no McDonald's ou no Madeiro, né? O cara não fala, ah, eu vou comer no Bob's, né? Dificilmente você vai encontrar alguém que adore isso, né? Então, só recapitulando, né? Quando a gente fala de títulos, então nós temos os títulos públicos que nós falamos ontem, temos os títulos privados que nós falamos hoje, tá? Qual a diferença básica entre eles, né? O título público seria uma referência de mercado e o título privado ele tem que ter um spread maior e seria acima da taxa livre de risco, né? Do que o governo te garante para ele ser atrativo, né? Os tipos de título mais comuns, né, são as notas promissórias, as debêntures, CDBs, todos eles incidem imposto de renda, tá? As debêntures, a grande vantagem dela é que você pega empresas que queiram fazer investimento ou estejam devendo dinheiro e precisa investimento e ela pode tanto ser pré quanto pós, quanto ela pode lá no final transformar isso em ações, tá? As LCs, né, LCI, LCA, as letras hipotecárias, as letras de crédito, elas, a vantagem, grande vantagem delas é que elas não incidem em imposto de renda, tá? Não necessariamente elas são mais vantajosas, né? É uma conta que nós temos que fazer. Então, basicamente, hoje o que a gente teria para conversar é isso. Amanhã a gente começa a falar sobre rating, agências de rating, como que chega, como que eles analisam, como que eles fazem os cálculos, aquelas, quando fala, somos BBB, BBB+, BBB-, Triple A, Triple B, a gente vai falar sobre isso amanhã, tá? Eu queria fazer um jabazinho, né? O Charles acreditou no projeto, acreditou na proposta, incentivou. Conheço o Charles pessoalmente, ele é uma figura fora de série. E quando ele acreditou no projeto, ele falou: eu cedo o espaço, vai lá, vamos divulgar, vamos estudar junto, vamos trazer mais gente para o mercado. Lembrando, eu fico aqui gratuitamente, eu não ganho nada do canal, não ganho nada da Clear. Eu estou estudando para ser analista, com o objetivo um dia de estar do outro lado da tela, dentro de uma corretora, de preferência que seja dentro do grupo XP, né? Essa é a ideia, esse é o objetivo. E eu acho que nada mais justo do que a gente sempre está mostrando o trabalho, né? Esse é o site da Bolsa de Valores ao Vivo, que é o site do Charles. Lá, bom, são mais de 18 mil horas de experiência que ele tem. Lá vocês conseguem ter vários e-books, questão de planilha, gerenciamento de risco, que eu comentei hoje lá dos 3% de capitalização por mês, né, de rendimento. Lá vocês conseguem baixar. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com o Charles em todos esses canais dentro do Bolsa de Valores. Qualquer coisa ele repassa para a gente, né? Dentro do Facebook nós temos o grupo Acredita Operador. É um grupo fechado, é só pedir entrada lá. Lá os traders se conversam, batem papo, tira sarro, faz gozação, muro de lamentação, de euforia.
dúvidas operacionais, dúvida de plataforma, dúvida de indicador. A gente conversa bastante em relação a isso, tá? Esse aqui é o nosso canal do YouTube do Charles Nader Sharks School. Já passamos em mais de 20 mil inscritos. Isso é prazeroso. A gente poder ver que cada vez mais tem gente se interessando para o mercado e se interessando para o trabalho e que a gente está disposto a fazer e disposto a entregar, né? Então, quem puder, dá um like para a gente, se inscreve no canal para saber as informações. Tá? Todos os dias pela manhã nós temos o Marcelo Peretti, ele faz o Wake Up, ele mostra como que as ações e o mercado lá fora dormiu, como que o mercado acordou, quais as principais notícias que podem impactar no mercado. Hoje de manhã ele inclusive estava comentando sobre o papo do Fed, né, que seria por volta de 3 e pouco, e foi justamente no intraday, foi a hora que o mercado resolveu dar uma soltada. Não sei se foi esse o motivo ou não, né? Eu não estava operando naquele momento, mas eu antes de abrir eu vi os gráficos como estavam e a gente percebe que foi mais ou menos no horário, né? Era mais ou menos esperado que com o Fed desse alguma mexida, né? Todos os dias ele fala com a gente. Ele, aos sábados ele está fazendo o programa do Agente Autônomo de Investimento, na qual ele também está estudando para isso, tá? É uma outra vertente que você pode se profissionalizar no mercado. Começou faz 2 semanas, tá bem interessante. Ele está mostrando de maneira clara e simples e objetiva o que a gente precisa estudar, qual é o potencial, né? Vale a pena acompanhar. O Martini Neto é o analista CNPI que fica com a gente no canal, tá? Ele e o Charles ficam tocando pregão ao vivo das 9 da manhã até as 5. Então, tem dias que ele fica de manhã. Basicamente, ele sempre vai ficar de manhã das 9 da abertura após o Wake Up até meio-dia e meio. Dependendo do dia, ele pode trocar com o Charles, mas aí a gente vai sempre se falando aqui no canal, tá? Além dos vídeos além do pregão ao vivo que ele faz aos domingos às 7 da noite, ele tem o Shark Sundays, né? Seria um programa semanal de domingo às 7 da noite, onde ele vai falar ativos, num tempo gráfico maior, tirar algumas dúvidas operacionais, algumas sistemáticas que às vezes no dia a dia, no corre-corre que a gente fica no intraday, não dá para poder avaliar com calma, tá? Esse é meu canal do YouTube, DT Dog Trader, tá? Meu nome é Murilo Garcia. Aos pouquinhos eu vou estar carregando todos os vídeos que a gente apresenta aqui, a gente vai estar levando para lá, tá? E mostrando tudo de forma gratuita, que dá para a gente estudar, dá para a gente se interessar. Quem não tem interesse em fazer CNPI mesmo assim, lá tem muitos vídeos que eu acho que vai servir para o nosso dia a dia, né? Um tipo de investimento que vai fazer, lembrar, não, pera um pouquinho, deixa eu olhar lá, o que vale mais a pena, não lembro como calcula a taxa, né? Qual o melhor tipo de investimento, né? Qual a analogia que eu posso fazer, lá sempre vai estar carregando esses vídeos para a gente poder trocar ideias, né? Dúvidas e sugestões, quem não pôde acompanhar ao vivo ou não conseguiu entender exatamente aqui o que tem, né, o que está sendo falado, ou alguma sugestão, alguma crítica, se eu não sou dono da verdade, eu estou aqui estudando, e da mesma forma que o estudo leva a gente a entender melhor o mercado e entender melhor o que a gente quer, muitas vezes o nosso estudo às vezes está em linha errada, né? Então, ninguém é dono da verdade. Então, se você vê que eu falei alguma besteira, alguma coisa, ou ficou em dúvida, não pôde ser ao vivo, vai assistir mais tarde, qualquer dúvida que você tiver, me procura lá no meu canal, tá? Ou no Acredita Operador, ou pelo Facebook DT Dog Trader. E a gente pode bater um papo, conversar. Tem muitas pessoas que acabam falando lá, levando sugestão, levando material. Inclusive, se alguém tiver algum material sobre OPA, né, que seria um dos itens que vai cair, e puder me passar, eu agradeço. Me encontra lá, me chama lá. Material um pouco mais difícil, eu não estou conseguindo achar e eu estou um pouco em dúvida, né? Legal? Deixa eu voltar aqui para minha tela.
Agora sim. Pessoal, tomem muito cuidado. Amanhã, o Senado, o Congresso como um todo, encerra as atividades. Eles entram em um descanso, né? E a gente nunca sabe o que no apagar das luzes vai acontecer. As empresas estão para soltar balanço. Normalmente, fim de mês tem aquela puxadinha de fundo. Então, vão com calma, respeite seu gerenciamento de risco. Quem não conseguiu aproveitar a alta das últimas semanas, fica tranquilo. Todo dia tem oportunidade. E a ideia nossa do canal é sempre estar trazendo essas informações para vocês e tentando ver a melhor possibilidade operacional, tá? E educacional, tá? A Carol Nagata, ela tá às terças-feiras, ela é uma trabalha com teoria comportamental. Eu não tive ainda o prazer de conhecê-la fisicamente, né? Eu pude observar na primeira live dela de terça-feira. Tem bastante conteúdo interessante, a gente pensar a cabeça do trader, né? Como funciona. Acho que é bem interessante a gente poder acompanhar e entender as lógicas, né? Então, vão com calma. Amanhã é um dia novo. Quem não foi bem hoje ou tomou um stop financeiro antes de ter aquela porrada que deu tanto no índice quanto no dólar, quanto em várias ações, fica tranquilo. Respeita seu risco. Amanhã é outro dia, tá? E queremos o seu bem. Eu principalmente quero o bem de todos, né? Esse é o meu objetivo como CNPI. É poder trazer a informação e trazer coisas boas para todos. Legal? Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado pelos 800 likes. É lógico que teve muita coisa que veio ainda do Charles, mas eu achei bem interessante a gente emendar a live. Vamos ver se a gente faz isso mais vezes. Bom, pessoal, muito obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau.